né? Mas vamos lá. Fundada em São João da Boa Vista, essa igreja completa 60 anos, né? Se o Felipe quiser colocar para mim lá os 60 anos, em nome do Senhor Jesus, aí ela completa 60 anos aqui no Brasil. Fundada em São João da Boa Vista em 15 de novembro de 1951. Alguém pode olhar para mim e achar que eu já tinha nascido, mas eu não tinha nascido ainda nessa data, tá bom? Eu sou de 59. Em 1951, nasceu essa igreja em São João da Boa Vista, pelo missionário da Fast Forward Crush Gospel, pastor Haroldo Edwin William, auxiliado pelo pastor ainda vivo Jesus Hermínio Vasquez Ramos, que reside em Americana ainda, né? Acredito, eu não tive notícia de que ele faleceu, acredito que ele está vivo ainda, mora em Americana. O primeiro natural de Los Angeles, Estados Unidos. E o segundo natural do Peru. A obra começou numa casa na cidade de Poços de Calda. Então foi numa casa que começou o trabalho em Poços de Calda, junto com uma escola de inglês, indo depois para São João da Boa Vista, onde foi construído pelos fundadores um pequeno templo em 1952. Vieram para a capital de São Paulo realizar campanhas evangelísticas a convite de um pastor da igreja presbiteriana do Cambuci, e pouco tempo depois foram para uma tenda de lona no mesmo bairro. De lá foram para o bairro de Água Branca, e então para o salão da Rua Brigadeiro Galvão 713. A tenda passou então a viajar pelo estado de São Paulo. Tenda, irmãos, é o que eles faziam, tá bom? Não tinha dinheiro para colocar tijolo, era tenda. Então ele saiu, né? E começou a viajar no estado de São Paulo com a tenda número 1. Nos salões da Rua Brigadeiro Galvão, as senhoras da igreja começaram a ajudar um irmão que havia trabalhado muito tempo com o circo e que os ensinou a costurar as tendas. E quando começou a viajar, irmãos, pelo estado de São Paulo, ela foi primeiramente para Sorocaba, depois a tenda foi para Piracicaba, e assim foi correndo. E depois de muito trabalho, as tendas compradas ou fabricadas na própria igreja saíram peregrinando por lugares como Casa Verde, Americana, também foram em Limeira. Depois já saiu para o território fora do estado de São Paulo, que foi Vitória, Curitiba e em vários outros estados daqui do estado de São Paulo, daqui do Brasil. Numa onda contagiante, o movimento crescia e cada tenda dava origem a um novo núcleo que se constituía uma nova igreja. Prosseguindo, a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular foi fundada pela evangelista Aimee McPherson. Aimee Elizabeth Kennedy nasceu em Ingersoll, Ontário, Canadá, em 9 de outubro de 1890. Converteu-se aos 17 anos e foi casada com o evangelista Robert Sem, com o qual seguiu como missionário para a China. Seu marido foi cometido de uma malária e pouco tempo depois Aimee foi obrigada a voltar aos Estados Unidos, viúva e com uma filha recém-nascida em seus braços. Em 1917 iniciou-se na maratona pelos Estados Unidos com várias campanhas em diversas cidades do país. Em 1922, durante um culto na cidade de Oakland, ela recebe a visão do Evangelho Quadrangular, termo que daria nome à igreja, por ela fundada em janeiro de 1923, com a inauguração de Angelus Temple, em Los Angeles, Califórnia. Aimee faleceu em setembro de 1944. Seu filho, Rolf McPherson, assumiu a presidência da igreja, que hoje é exercida pelo reverendo Paul Risser. Durante seu ministério, Aimee não apenas fundou a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular e o Angelus Temple, ela também foi responsável por tudo isso a qual ela fundou, pela criação do LIF, Colégio
torre de oração, na qual diversas pessoas se revezavam em turno de duas, olha só, revezavam em turno de 2 horas para que houvesse um clamor a Deus 24 horas. De 2 em 2 horas eram colocadas outras pessoas. O que mais? Pela inauguração da 3ª estação de rádio de Los Angeles, pela fundação da Cruzada Internacional do Evangelho Quadrangular, pela organização do Departamento de Assistência Social do Angeles Temple, e qual alimentou e investiu a cerca de 500 mil de pessoas durante a Depressão e a Segunda Guerra, Grande Guerra, né, que teve. Pela publicação de diversas revistas e períodos, além da elaboração de diversos livros, óperas sacras, músicas, incluindo o hino da Igreja do Evangelho Quadrangular, também é dela, nós vamos depois cantar, e sermões, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular se encontra hoje em mais de 150 países ao redor do mundo. Sua sede mundial é localizada em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, mas ela funciona de forma autônoma em cada país. A Igreja do Evangelho Quadrangular, baseada na Bíblia, tem um enfoque profundamente cristocêntrico e é uma das igrejas pentecostais pioneiras do avivamento carismático do início do século XX. Mantendo firme sua dedicação pela evangelização do mundo, nasceu da vontade do Espírito Santo e não de uma divisão ou cisma de igreja, e se conserva unida para a glória de Deus. Concebido no coração do Pai, o Evangelho Quadrangular é uma mensagem gloriosa, sólida, como a rocha, o mesmo Jesus Cristo, sobre o qual está fundamentado. Seus 4 temas, é esse que nós vimos, né, aqui no púlpito, e também as cores, predominantes se estabelecem na mesma Bíblia. A cruz, Jesus Cristo Salvador, que foi a primeira mensagem dessa campanha a qual eu preguei. Jesus Cristo Batizador com o Espírito Santo, está baseado em Atos 1, do 5 a 8, tanto o poder e unção do Espírito Santo, que foi a Silvia que trouxe a mensagem. Jesus Cristo, o médico, tocando os enfermos com poder curador, Mateus 8,17, que foi o Ivan que trouxe a mensagem. E Jesus Cristo, o Rei que voltará, vindo como um Rei dos Reis, 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Então, que foi o Sidney, né, que hoje estava pregando essa campanha. Mas, irmãos, sobre tudo isso a qual nós estamos falando, por haver tanto a dedicação desta mulher, nosso coração arde, irmãos, pela essa bandeira quadrangular. Quando ela fica, sabe, perambulando essa bandeira, sabe, me arrepia. Por quê? Por eu ter conhecido esse Evangelho Quadrangular, aonde eu consegui a minha salvação, aonde eu consegui a libertação de cigarro, de bebida e algo mais, aonde Deus me libertou através desta igreja, aonde Deus me proporcionou também uma família unida em Cristo Jesus, uma família abençoada. Então, irmãos, esta igreja do Evangelho Quadrangular é aquela que eu falo, sabe, porque ela baseia do começo ao fim da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela pega tudo, engloba tudo, e é uma mensagem gloriosa que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e um dia Ele vai voltar. Então, irmãos, tudo isso, sabe, faz a gente ficar, sabe, até entusiasmado de estar falando desta gloriosa igreja que Deus deixou sobre a face da terra, que não vai subir esta igreja, mas o frequentante desta igreja, a qual foi ganho através desta mensagem sólida, esta mensagem que Deus colocou no coração da Eunice McPherson, que deixou um exemplo de vida para nós, evangelizando, levantando o tema e falando do poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Então, irmãos, tudo isso nós vimos. Hoje você vai participar
participar desta campanha. Muitos não vão participar, ou alguns, eu não sei, mas você